Eu sou Diná Sanchotene e esse é o AG Carreiras, que em uma série com 4 episódios está falando sobre saúde mental no trabalho. E o nosso assunto de hoje é ambiente tóxico. Para saber o que é, como identificar e as soluções para esse problema, eu converso hoje com a consultora de carreiras, Andréa Salsa. Olá, Andréa. Oi, Dina, obrigada pelo convite. Como que a gente identifica que o ambiente de trabalho está tóxico? Isso tem uma relação direta com as relações, né? O quanto eu me sinto à vontade ou pouco à vontade, o quanto para mim é difícil estar naquele ambiente. Normalmente tem alguns sintomazinhos que a gente identifica, que é aquele desânimo de ir para o trabalho, né? Porque eu sei que eu vou ter baixo acolhimento, onde eu não vou me sentir à vontade. Tem até uma pesquisadora que eu gosto muito, que é a Annie McQueen, que é uma pesquisadora na Universidade de Pensilvânia. E ela fez um estudo sobre ambientes tóxicos. Ela diz que tem 3 grandes sinais de que a gente está com uma toxicidade no ambiente. O primeiro é que as pessoas normalmente camuflam o seu comportamento. Então, as pessoas não se sentem à vontade de serem quem exatamente elas são. Seja na vestimenta, seja no falar, seja no comportamento. Então, a pessoa dissimula o próprio comportamento para se sentir um pouco mais acolhido. O segundo é um excesso de trabalho. Ambientes onde tem um excesso de trabalho, onde normalmente o próprio profissional percebe que ele não tem condições de dar conta de tanta demanda de trabalho, isso é um passo para você sentir que aquele ambiente não é tão saudável para você. E, por último, ela traz uma excessiva competitividade. Os profissionais competem excessivamente entre si e, às vezes, utilizam aí, talvez, de comportamentos pouco adequados, pouco éticos. E aí essa junção de questões torna o ambiente realmente pouco saudável e muito tóxico, né? A toxicidade vem desse se fazer mal, né? Estar naquele ambiente me faz muito mal. E eu queria te perguntar, assim, de quem é essa responsabilidade de deixar o ambiente de trabalho mais saudável e também como evitar que chegue a esse ponto, né, de o ambiente estar tão intoxicado que as pessoas se sentem mal em ir trabalhar? Eu sempre digo que é uma responsabilidade de todos nós, mas tem um elemento que tem uma responsabilidade adicional, vamos dizer assim, que é o líder, né? A liderança, ela tem um papel muito importante em tornar o ambiente mais saudável. E quando o ambiente não é saudável, se a gente olhar para a liderança, a gente provavelmente vai encontrar um agente, talvez até causador daquele ambiente tóxico. Então, é uma responsabilidade, sem dúvida, individual, porque eu sempre gosto de fazer as pessoas a provocação de será que eu não sou um elemento tóxico desse ambiente? E se eu sou líder, mais ainda a responsabilidade em relação a isso. Então, é uma responsabilidade de todos nós, mas o líder ele tem um papel muito importante na questão do ambiente profissional. Esse ambiente não saudável pode prejudicar a performance da equipe toda? Sem dúvida, né? Ninguém gosta de trabalhar, né, ou gastar a sua energia, né, ativar a sua motivação num ambiente que me faz mal. Então, se eu estou num ambiente que me faz mal, muito provavelmente, às vezes até quase que no instinto, vamos botar uma palavra forte, quase que no instinto de vingança, né, eu não vou entregar o meu melhor num ambiente que me faz mal. Então, sem dúvida, o ambiente, ele interfere diretamente na produtividade. Ambientes ruins, provavelmente a empresa, né, e o corpo colaborativo entrega menos. Ambientes bons, a gente, até uma forma de valorizar aquele ambiente, eu quero entregar o meu melhor trabalho para ele, né? Então, sem dúvida, interfere na produtividade. Esse ambiente tóxico tem alguma relação direta com as doenças, a saúde mental dos trabalhadores? Sem dúvida. A gente associa muito o ambiente não saudável, né, o ambiente tóxico, com a doença síndrome de burnout, né? Que a gente tem falado muito, né, sobre essa doença, que é o esgotamento físico e emocional em decorrência de um ambiente de trabalho nocivo, que é exatamente isso que a gente está falando, né? Então, são muitas doenças, a principal é essa, mas tem outras como depressão, né? A própria síndrome do pânico e tantas outras doenças emocionais que são desencadeadas por conta de um ambiente nocivo. Como que o profissional pode identificar se ele não está provocando esse ambiente tóxico?
Isso é uma pergunta maravilhosa, porque se eu fizer uma pergunta assim para todo mundo que está ouvindo a gente, vendo a gente, você acredita que tem ambiente tóxico, né? Que existem pessoas tóxicas? Provavelmente todo mundo, a maioria vai falar sim. Mas se eu perguntar assim, e você é tóxico? Você é um líder tóxico? Você traz esse ambiente ruim? A pessoa vai falar não. Eu vou falar, então de onde vem? Se todo mundo acredita que existe e ninguém acha que é responsável, então acho que uma autocrítica é importante, sabe, Diná? Entender o quanto as pessoas se comportam no ambiente onde eu estou. As pessoas, porque a gente tem sinais, né? Quando eu chego, as pessoas me acolhem, eu sou acolhida naquele ambiente ou as pessoas se afastam? As pessoas normalmente, eu tenho coragem de pedir feedback? Né, pedir um retorno para as pessoas com quem eu convivo, porque pode ser que você receba uma informação que assim, olha, teu comportamento não está bacana, está me fazendo mal, está fazendo mal aos colegas. Então, eu entendo que essa percepção do ambiente e dialogar com quem está ao meu redor é muito importante para eu, talvez, desconfiar que eu seja um elemento aí que está contribuindo para a toxicidade do ambiente. Os feedbacks são importantes nesse processo? Eles são fundamentais, né, Odina? Mas tem que ter coragem, sabe? Eu sempre digo assim, você tem que pedir feedback para não feedback álibi, que é assim, vou pedir um feedback para Maria ou João, que eu sei que não vai ter coragem de trazer para mim as coisas que eu preciso ouvir. Aí depois eu tenho um álibi. Não, eu pedi feedback, mas não pediu para as pessoas que talvez você saiba que têm mais coragem, são mais honestas, para trazer as coisas que você precisa ouvir. Então, feedback é um exercício, né, constante, muito saudável, que a gente, se não tem, a gente deve provocar esse exercício de feedback. Esses ambientes não saudáveis são terrenos férteis para os psicopatas corporativos? É muito interessante essa expressão, né? As pessoas falam, nossa, psicopata corporativo. Como é isso? Porque normalmente a gente vê os psicopatas nos filmes, né? São aqueles que matam, esquartejam, espalham parte dos corpos para tudo quanto é lugar. Esses existem também, infelizmente, né? Tem uma associação direta ao crime, mas os chamados psicopatas corporativos são aqueles que, e isso é uma terminologia técnica mesmo, tem gente muito séria estudando sobre essa temática no Brasil e fora do Brasil, mas são aqueles que veem na perversidade uma forma de se nutrir, né? Então, eu tenho prazer em subjugar pessoas, em gerar, né, um ambiente de perversidade. Então, sem dúvida nenhuma, ambientes tóxicos são ambientes férteis para essas pessoas. E uma forma da gente, inclusive, eliminar a possibilidade da gente ter no ambiente corporativo um psicopata corporativo é cuidando do ambiente, né? Cuidando do clima organizacional, garantindo que as pessoas se sintam bem, para que as pessoas se sintam à vontade, sejam respeitadas. O respeito é uma coisa muito importante, né, da gente cultivar, o que não significa que não haja necessidade às vezes, de ter uma conversa mais assertiva, né? Não é um parque de diversões, um ambiente de trabalho saudável. Ele é um ambiente onde as pessoas se respeitam, onde as pessoas sentem que estão indo para entregar o seu melhor e sentem-se motivadas, né, para irem trabalhar. Então, ambientes tóxicos são o lugar preferido dos psicopatas corporativos. Como que a gente pode aí reverter essa situação para que o ambiente seja saudável para todo mundo, para que ninguém fique doente, todo mundo tenha o prazer de ir trabalhar com aquela vontade? O que a gente pode falar um pouquinho aí para melhora desse ambiente corporativo? O primeiro é reconhecer que o ambiente não está bom, né? Esse é a primeira, assim, porque às vezes a gente finge que não está vendo o óbvio e isso vai crescendo, vai gerando uma complexidade e para desmontar essa bomba fica mais difícil, né? Primeiro é reconhecer. Ao reconhecer, a gente precisa dialogar sobre isso. Eu acho que tem momentos que a gente precisa reconstruir relações. O ambiente tóxico ele é capaz de desfazer, às vezes, elos, amizades de longo tempo numa empresa. Então, reunir essas pessoas para conversar. E a vigilância da liderança. Por isso que eu digo que o ator principal aí nos ambientes, né, tanto nocivos quanto os ambientes saudáveis, tem uma responsabilidade muito grande dessa liderança de monitorar, conversar e inibir, inclusive às vezes com políticas, né, de responsabilização mesmo sobre quem tem atitudes, porque a gente está falando também, né, Diná, muito sobre assédio moral.
Ambiente tóxico é um ambiente onde normalmente tem assédio moral. Então, a empresa se posicionar, a cultura se posicionar, o clima organizacional através das pessoas, porque quem faz a cultura, o clima, né, quem define, não é um CNPJ, né, é um somatório de CPFs, que somos nós, são as pessoas. Então, essa vigilância, esse diálogo franco e aberto é muito importante para a gente, para quem já está vivendo, né, num ambiente tóxico, tentar reverter esse cenário. O treinamento de toda a equipe pode ajudar isso aí, né? Porque às vezes a gente pensa que é só o líder que causa isso, mas não, outros colegas também dentro da mesma equipe, né? Sem dúvida. O líder é um vigilante, né? Eu acho que não dá para delegar essa responsabilidade para um outro representante do time. Mas cada um fazendo a sua parte, a responsabilidade com o time, eu acho que somando boas atitudes, a gente constrói um ambiente mais favorável e que impeça, né, essa relação de toxicidade entre as pessoas. Então, sem dúvida, responsabilidade individual, mas com destaque, eu sempre vou falar isso por crença e por observar, né, como que as empresas se comportam, uma responsabilidade muito importante do líder. André, eu queria te agradecer mais uma vez por você estar aqui conversando com a gente. Muito obrigada. Imagina, Dina, uma honra estar aqui. Eu espero que esse nosso conteúdo ajude, né, as pessoas que estão vendo e ouvindo a gente e que haja aí pelo menos uma ampliação de consciência sobre esse tema que é tão importante, né? E eu sempre digo nos meus espaços profissionais por onde eu vou que para entender de negócios, para entender de ambiente de carreira, tem que entender de gente, né? Então a gente está conversando aqui sobre temáticas humanas que são muito importantes e têm interferido nos negócios e na carreira de muita gente. Então, muito obrigada, é sempre uma honra estar dividindo o espaço com você. Então, pessoal, é isso. O AG Carreiras fica por aqui e a gente se vê em breve com outros episódios. Tchau!